Boa noite a todos. O Maurício está posicionado aqui, 102. Pode começar a coletiva. Bom, começar aqui a entrevista com o técnico Maurício Barbieri. Barbieri, boa noite. Eu queria que você comentasse, primeiramente, a opção de continuar com a formação com 3 zagueiros e quais são os fatores que determinaram essa eliminação. Aqui é Diego Pérez, da Rádio 102 FM, estamos ao vivo neste momento. Boa noite, Diego. A gente tinha adotado essa estrutura em função da maneira como o último adversário jogava, que era o Emelec, e também em função do que a gente tinha de disposição no momento dentro da equipe, entendendo que seria uma estrutura ou uma formação de jogo que deixaria os jogadores mais próximos da maneira natural deles de atuar. A gente fez um grande jogo na ocasião contra o Emelec, e o Palmeiras, por ter, principalmente na sua saída de bola, na sua fase de construção, uma maneira muito parecida de jogar, a gente entendeu que poderia manter a estrutura. E eu acho que até o momento em que a gente conseguiu ter perna, a gente conseguiu anular toda e qualquer ação deles, conseguiu pressionar, conseguiu roubar as bolas. Poderia ter criado um pouco mais, uma coisa que a gente conversou no intervalo, inclusive, de tentar definir um pouquinho mais as jogadas. Em alguns momentos a gente ficou com a bola, mas não conseguiu situações claras de penetração. E eu acho que o que decidiu o jogo foi um lance fortuito, uma bola que eles conseguiram escapar, bateu na trave, voltou para o Rony, como se aquela bola do Claudinho no escanteio talvez tivesse entrado ou talvez tivesse sido diferente. Foi um jogo parelho e volto a dizer, eu acho que no final a gente sentiu um pouquinho a sequência de jogos, mas faz parte. Não estou escutando. Moreto, seu áudio não está saindo aqui. Agora sim. Vamos lá. Barbieri, no segundo tempo o Red Bull Bragantino não conseguiu nenhuma finalização no alvo, no Everton. E ficou muito visível mesmo o cansaço, muitos erros de passe, coisa que não é normal do seu time, até por aquilo que você vem trabalhando. Então você classifica hoje principalmente esse desgaste para o resultado. E o que eu lhe pergunto, até onde a não convocação do Claudinho tenha trazido aí uma frustração ao grupo, mas principalmente ao jogador também. Longe do Claudinho, ele tem a sua participação, você acabou de citar a bola na trave e tudo mais, só que aquela ansiedade, aquela expectativa existia também, e daí isso acabou não acontecendo, de repente, da forma esperada. Olha, eu acho que a questão do cansaço foi um dos fatores, né? Eu dizer que foi exclusivamente isso, eu acho que seria demais. É uma situação um pouco mais complexa do que isso, eu não gostaria de dar uma resposta simples, eu acho que foi um dos fatores que contribuiu. Outro fator, claro, sem dúvida, o adversário, a qualidade que tem, enfim, do elenco, as trocas que eles fizeram, trouxeram problemas pra gente, a entrada do Adriano, do Rony, são situações que a gente entende que fazem parte do jogo. Eu acho que realmente a gente não conseguiu ter o mesmo nível de desempenho que a gente teve contra o Emelec. É claro que o Palmeiras é uma equipe distinta do Emelec, então eu colocaria essa questão como um dos fatores. Em relação à questão do Claudinho, é difícil dizer, é um ser humano, é difícil dizer como ele respondeu a isso, eu não conversei com ele sobre isso. O que eu fiz foi dar os parabéns pela convocação à seleção olímpica, porque eu acho que é um feito importante, acho que tem muito mérito e acho que também é trabalho, enfim, do clube, da comissão técnica, de todos os envolvidos aí. A gente ficou feliz com a convocação olímpica, não sei te dizer, nem saberia dizer se o fato de não ter ido a principal gerou algum tipo de frustração. Eu acho que o Claudinho lutou, brigou, procurou jogar, não fez um jogo dentro do que ele pode fazer, a gente sabe disso, ele também sabe disso, mas, enfim, vem de uma sequência de jogos, vem situações complicadas, nem sempre vai ser possível render próximo do ideal. Rodrigo Seixas, Correia de Atibaia. Eu queria saber novamente você falou sobre a escolha do esquema com 3 zagueiros hoje. Eu queria saber sobre se isso agora passa a ser uma alternativa
de opção para você jogar quando enfrentar adversários com 3 zagueiros, ou se essa passa a ser o esquema principal. E também saber sobre o Claudinho no segundo tempo, você botou o Elinho, ele mais por trás, era para ele ter mais criação por ali? Boa noite, é uma opção, é uma variação que a gente ganha, não tem relação direta com o adversário jogar com 3 zagueiros ou não, tem bastante a ver também com a maneira como eles atacam. E isso a gente vai avaliar de circunstância para circunstância, é mais uma opção que a gente ganha. A gente precisou promover essa variação aí num intervalo curto de tempo, então é claro que ainda é preciso fazer alguns ajustes, mas a gente tem também a outra maneira de jogar, são 2 opções que a gente tem aí, a ideia é que com o tempo a gente possa ter cada vez mais opções. Em relação a recuar o Claudinho, é porque estava 1-0 para o adversário, precisava colocar sangue novo e qualidade na frente, a entrada do Elinho e trazer o Claudinho para trás foi que ele pudesse ajudar na organização e o Elinho tentar desequilibrar com a qualidade técnica individual que ele tem, a gente conseguir circular e gerar mais perigo para eles. A gente conseguiu uma bola parada, o Cleiton acabou cabeceando quase dentro da pequena área ali, se não foi dentro da pequena área, infelizmente a bola acabou saindo e aí parabéns ao Palmeiras que venceu o jogo então. Maurício, boa noite, é o Danilo do GE. Com essa saída nas quartas de final, vocês vão para a disputa do troféu do interior. E ao mesmo tempo também tem 2 jogos importantes aí pela Sul-Americana, 2 partidas fora de casa. Como que você encara o troféu do interior? O foco vai ser mais na Sul-Americana e com um time alternativo, talvez para o troféu do interior? Boa noite. Eu encaro da mesma maneira que a gente encarou o campeonato o tempo inteiro. Eu acho que não existe condição de colocar os mesmos jogadores para jogar num intervalo de 48 horas. Eu acho que isso é um crime à integridade física dos jogadores. Então a gente vai ver, vai recuperar os jogadores e vai sempre fazer a melhor escolha, pensando sempre em ganhar os jogos, seja troféu do interior ou seja sul-americana, mas sempre tendo respeito e uma conduta ética para com a integridade física, enfim, para aqueles que podem nos dar mais retorno e mais rendimento iniciando o jogo. Maurício, boa noite, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. Ainda continuando aí a pergunta do colega, eu queria saber qual vai ser a logística agora que vocês irão utilizar, mesmo porque na segunda-feira já tem o título do interior, às 15 horas, ainda está para confirmar. E na terça-feira vocês têm o Tajeres na Argentina. Qual que vai ser a logística? Você já pensou em dividir a equipe, dividir a comissão técnica? Como é que você está trabalhando nisso? Boa noite, Angelino. Não, eu não pensei porque tem um arbitral, se eu não me engano, amanhã, e eu acredito que nesse arbitral na federação eles vão, enfim, reestudar, reavaliar, porque esse cenário que você citou aí, sem dúvida nenhuma, é um cenário impossível de atender, né? Então, eu espero que prevaleça o bom senso e que no arbitral se consiga ajustar as coisas para fazer as melhores escolhas e privilegiar o bom andamento da competição. Barbieri, Ana, do Bragança em Pauta. Você, com essa eliminação agora no Paulista, né, e com uma classificação difícil ainda na Sul-Americana, eu queria que você fizesse uma avaliação do Bragantino nesse início de temporada, né, nesse primeiro semestre. Eu acho que a avaliação é positiva, a gente com todas as dificuldades, e aí eu posso nos comparar ao adversário de hoje. Nós não tivemos férias, eles conseguiram, pela qualidade e quantidade que tem no elenco, dar férias para um grupo, depois dar férias para outro grupo, então conseguiram descansar, têm conseguido alternar mais os jogadores do que nós. Mesmo assim, nós terminamos à frente na fase de classificação. Nesse momento, ao contrário do que foi dito lá atrás, o Palmeiras veio para disputar a competição a vera e a sério, com a sua força máxima, que é o direito deles. Então eu acho que a gente caiu para um grande adversário, o atual campeão da América, atual campeão da Copa do Brasil. Na Sul-Americana a gente teve algumas dificuldades em alguns jogos passados, faz parte do aprendizagem, são 25 anos sem disputar a competição, é um grupo novo, mas eu avalio que a última vitória nos coloca na briga de novo e é um retorno importante que a gente teve, com uma grande atuação. Poderia ter saído com um placar muito mais elástico,
E a gente vai agora com uma expectativa muito grande para terça-feira de tentar buscar um resultado positivo e aí, de repente, até assumir a liderança do grupo ou embolar tudo de vez pela classificação. A gente continua vivo em 3 competições nesse momento, que é a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Então, eu avalio que até o momento tem sido bastante positivo. A gente tem conseguido alternar, tem conseguido dar minutos aos jogadores mais jovens para que eles possam crescer e se desenvolver. Isso é parte do processo. Eu acho que em alguns momentos tem sido pouco, vamos dizer assim, debatido ou divulgado isso, e a gente está conseguindo fazer isso. A expectativa é que no médio e longo prazo esses jovens jogadores estejam cada vez mais prontos para a gente conseguir ter uma equipe cada vez mais homogênea e também mais competitiva. Barbieri, boa noite, é o Pedro Rigoni do Mais Bragança. Você citou bastante ali a sequência de jogos do Red Bull Bragantino em um curto espaço de tempo, e também você tem pouco tempo para realizar treinamentos com esse elenco do Red Bull Bragantino. Como trabalhar para que uma eliminação no campeonato estadual não diminua a intensidade, não diminua a confiança dos jogadores, por exemplo, na hora de dar um passe mais vertical dentro de campo? Boa noite, Pedro. Não vai diminuir. A gente, volto a dizer, a gente não perdeu para qualquer adversário, não perdeu sob qualquer circunstância. Eu acho que a gente fez um jogo extremamente equilibrado. Não foi um jogo brilhante nem da nossa parte, nem da parte do Palmeiras, mas foi um jogo extremamente disputado e equilibrado. Então eu acho que a gente cai num lance fortuito para um grande adversário. Eu acho que isso não pode abalar nossa confiança. Se a gente for lembrar, 6 meses atrás, a equipe estava na zona do rebaixamento e a expectativa de todos, principalmente da porta para fora, é que a gente pudesse ser ao menos competitivo. Hoje a gente está competindo de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Infelizmente hoje o resultado não apareceu. A gente sai chateado, sai triste, assim como o torcedor. Tinha a expectativa de poder passar, mas não aconteceu. Então é usar esse desafio da melhor maneira possível, como forma de aprendizado, como forma de crescimento. E a gente já passa a fazer isso a partir de amanhã. Primeiro no jogo do Troféu do Interior e depois, como eu disse, no jogo da Sul-Americana, enfrentando o Tajeres fora de casa. Barbieri, Tarso Carcossi, da 102 FM, boa noite, prazer estar falando com você. Por ser um jogo decisivo hoje contra o Palmeiras, você não acha que faltou um pouco de intensidade, de agressividade dos jogadores no comportamento, de encarar mesmo mais como uma decisão? Você sentiu alguns jogadores mais passivos dentro de campo, diferentemente do que a gente tem visto na Copa Sul-Americana? E uma outra questão, em relação ao sistema tático, como o Palmeiras estava com uma postura mais recuada, tanto que teve bem menos posse de bola, 37% apenas no primeiro tempo, na segunda etapa, no intervalo ou no início, ainda mais com o fato do Lígia ter tomado o cartão, você já não pensou em colocar o Elinho para dar mais profundidade à equipe do Bragantino, tornar a equipe mais agressiva? Boa noite, Tarso. Primeiro, no primeiro ponto, eu acho que no primeiro tempo a gente foi extremamente intenso e agressivo. Eu acho que se o Palmeiras não conseguiu ter mais posse foi porque a gente não deixou. Desliga o microfone antes de fazer a pergunta, pessoal. Só liga quando for perguntar, por favor. Pode seguir, ok aí? Pode seguir. Então, volto a dizer, eu acho que a gente se impôs sobre o adversário. O Palmeiras mal conseguia trocar 3 passes no primeiro tempo, dada a intensidade e agressividade que a gente imprimiu. Isso caiu para o segundo tempo, é fato notório, é claro que a gente não conseguiu manter a mesma intensidade, e aí envolve aquilo que a gente falou, um pouco de cansaço, não só físico, mas também mental, pela sequência de jogos. Eu vou lembrar que só no último mês a gente fez 8 jogos em 18 dias, e aí a gente está falando de concentração, viagem, enfim, uma série de coisas. Volto a dizer, são seres humanos, não é possível prever o comportamento e é impossível cobrar que a gente atue como máquina com 100% do rendimento o tempo todo, né? Então, realmente caiu um pouco, eu tentei fazer as trocas para elevar. A situação do Elinho é que o Elinho vem de um período de inatividade, fez pouquíssimas sessões de treinamento, então o Elinho podia atuar aí talvez 20 minutos, talvez um pouco mais. Eu preservei porque o jogo estava equilibrado. A partir do momento que a gente tomou o gol, aí eu lancei o Elinho. Talvez tenha sido um pouco tarde, talvez não. Isso ninguém vai saber, porque pertence a um destino que a gente não vai saber. Foi o que aconteceu na partida. Mas eu não tinha como colocar o Elinho um tempo maior
do que aquele que ele acabou entrando talvez um pouquinho mais só. Também não acho que tenha sido isso que condicionou a partida. Volto a dizer, a gente fez um jogo parelho, exigiu bastante da equipe do Palmeiras, mas hoje não foi suficiente. É aprender com os erros, é seguir em frente, buscar melhorar, porque a gente vai ter novos desafios e confrontos contra eles aí, seja no Brasileiro, seja na Copa do Brasil, e a gente tem que seguir essa toada de crescimento e desenvolvimento da equipe. Barbieri, boa noite. Infelizmente, uma noite não tão agradável. Bruno, Alfamix, equipe Futebol Total. Gostaria de saber de você, você escalou na Sul-Americana uma equipe titular. E hoje você saberia que seria um confronto difícil também. Quanto faltou para a sua comissão em poupar algum jogador de repente ou escolher alguma competição? Essa é uma pergunta. E segundo, a diretoria sempre pregou que o elenco é jovem e você também é um treinador jovem, mas muito incompetente. Uma derrota dessa, o que tirar de lição? Boa noite. Eu acho que é sempre complicado avaliar as decisões em função do resultado, né? É claro que a gente esperava outro resultado. É inegável que existem pontos a melhorar, principalmente para a gente conseguir enfrentar equipes desse nível, mas eu não diria que a gente tenha tomado nenhuma decisão errada. Eu volto a dizer, talvez se a bola do Claudinho tivesse entrado ou a própria bola do Cleiton no final do jogo cabeceando dentro da área, a gente estaria tendo outra conversa. Então eu acho que tem que ter calma e serenidade agora, avaliar com mais calma o jogo a partir de amanhã, para entender se a gente poderia ter tomado outras decisões ou não em função do jogo, né? E a segunda pergunta, em relação à minha juventude ou do elenco e o que significa, eu acho que não, a gente disputou uma eliminatória de Campeonato Paulista. O Bragantino sempre vai ter, ou na maioria das vezes vai ter uma dificuldade, porque ele não é cabeça de chave, então ele vai sempre ter uma grande probabilidade de enfrentar uma grande equipe, como foi nas últimas temporadas, e é um desafio que a gente tem que estar ciente disso, tem que enfrentar e buscar melhorar. Só se aprende competindo, e competindo em alto nível foi o que a gente fez, então o que a gente tem que fazer é usar essa eliminação como fator de crescimento, de aprendizagem, para se tornar cada vez a equipe mais competitiva. Barbieri, é o Danilo do GE de novo. O Palmeiras tem sido, né, uma pedra no sapato do Bragantino nos últimos jogos. Essa foi a 5ª derrota, né, da equipe seguir para o Palmeiras. É lógico que o Palmeiras é uma grande equipe, né, isso a gente nem precisa falar. É que o Bragantino enfrenta mais dificuldade quando joga contra o Palmeiras. Por que essa vitória ainda não veio? O que dá para você falar sobre essas partidas contra o Palmeiras nesses últimos jogos aí? É difícil responder, eu não considero a 5, porque eu acho que no último jogo pelo Brasileiro no Allianz, eles ganharam com um gol em situação irregular, a própria comissão de arbitragem admitiu isso, a CBF admitiu isso. Na ocasião não tinha por que ficar revelando isso, nem tinha por que bater nesse martelo, eu tampouco estou justificando, mas eu acho que naquele jogo a gente teve uma atuação muito superior, se não deveria sair com a vitória, deveria sair com o empate. O Palmeiras é uma equipe extremamente eficiente, é uma equipe que consegue ser muito fatal muitas vezes não produzindo muito. Isso tem representado uma dificuldade não só para nós, mas para muitas outras equipes, né? É claro que nos incomoda essa sequência, sem dúvida nenhuma, mas eu não acho que a gente pode e nem deve transformar isso numa obsessão. É uma grande equipe, como tem outras grandes equipes, e a gente precisa seguir ajustando os nossos erros para ser mais forte, cada vez mais forte coletivamente, né? E tentar fazer frente num próximo confronto que a gente tenha, não tem nenhum tipo de obsessão, nenhum tipo de fixação com a equipe do Palmeiras nesse sentido. Eberson aqui da 102 FM, eu queria até voltar na questão aí que o Bruno tocou com você, sobre a questão de sequência e o que pode ser prioridade ou não. A gente até discutiu isso semana passada, mas quando você está de fora fica muito mais fácil até para a gente opinar ou pensar algo entre A ou B. Mas como definir o que é prioridade com esse calendário maluco que tem nesse ano de 2021? E se é algo que vocês, a partir de amanhã, começam a discutir? E eu te pergunto por quê? Porque você tem o torneio do interior, você tem Copa Sul-Americana
Na outra semana, ainda com a sequência do mês de maio, você tem Copa Sul-Americana, tem a estreia no Campeonato Brasileiro, provavelmente no dia 28, e já joga uma primeira decisão contra o Fluminense na terça-feira. É algo que vocês também precisam e devem sentar e discutir também sobre a questão de prioridade num calendário tão maluco como esse? Olha, a gente tem discutido, é uma situação difícil, a nossa ideia sempre é tentar fazer frente em todas as competições. O que acontece é que algumas você tem maior margem de recuperação e outras não, né? E aí sim entra essa discussão do que priorizar ou não nesse sentido. A gente vai conversar, mas eu acho que é claro e evidente para todos, inclusive para o torcedor, que a possibilidade de estar disputando uma competição internacional depois de 25 anos traz um peso em relação, por exemplo, à disputa do Troféu Interior, que é uma disputa que o Bragantino tem disputado todos os anos, enfim, é o atual campeão, e na impossibilidade de uma recuperação adequada, a gente vai fazer as melhores escolhas, o que não quer dizer que a gente não vai jogar para ganhar. Eu acho que é isso que precisa ficar claro. Toda vez que eu faço as escolhas na equipe, eu penso na equipe que tem maior probabilidade de vencer, seja por cansaço, seja por desgaste, enfim, seja pelo tipo de preparação. Agora, o que eu não posso cometer a falta de bom senso e a falta de ética de colocar em risco a integridade física, porque muitas vezes, se eu tiver uma lesão, não significa que eu vou perder o jogador por um jogo só. Eu posso perder por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí isso tem implicação nas outras competições. Então eu preciso ter esse cuidado também. A gente entende o momento da pandemia, a gente entende os ajustes que foram feitos. Agora, isso não muda, e eu já falei isso anteriormente, não muda a biologia do ser humano, não muda a fisiologia, não muda, enfim, os critérios científicos todos. A gente tem que pensar sobre isso na hora de fazer as escolhas. Tenho procurado fazer da melhor maneira possível. Tem sido um aprendizado difícil, eu acredito que não é só para mim, seria para qualquer treinador, porque essa situação de pandemia e desse calendário de jogos, eu não me lembro de outro momento em que o Brasil tenha vivido isso dessa maneira. Maurício, quando se fala em alguns nomes, todo torcedor fica empolgado. E durante a semana surgiu o nome do Paulinho, né? Paulinho que saiu daqui, Corinthians, Seleção Brasileira, o cara que mora na cidade. Enfim, gostaria de saber o que chegou até você sobre o Paulinho e durante aí, talvez uma classificação na Sula, brasileira. O grupo jovem precisa de alguns jogadores que tenham bagagem, que dê a sustentagem para esses jovens e que você também confie neles. Tá tendo um retorno aí, não sei se tem algum microfone aberto, agora acho que parou, obrigado. Mas eu consegui escutar a pergunta assim. Não, já foi divulgada a situação do Paulinho, ele tem contrato com o time chinês, enfim, ele está treinando conosco numa situação de manter a forma. Se isso vier a se tornar realidade, é claro que é um grandíssimo jogador, teria espaço em qualquer equipe do Brasil, mas não sei te dizer mais do que isso. Em relação à questão de juventude e experiência, claro que sempre pode ajudar e pode ser positivo, mas isso não é determinante, né? Então eu estou bem tranquilo em relação a essa situação. Se por um acaso vier a acontecer, tenho certeza que vai nos ajudar. Se não acontecer, a gente segue o planejamento que a gente traçou do início da temporada e segue em frente. Valeu, gente. Valeu, Maurício. Obrigado. Eu já passo os próximos horários e dias de programação para vocês.